Jamais perca a sua dignidade. E a dignidade, por sua vez, não tem nada a ver com classe social. Podem existir pessoas ricas indignas, como pessoas pobres indignas, como pessoas ricas dignas e pessoas pobres dignas. Porque a dignidade não está nos recursos materiais, na riqueza ou na ausência da riqueza, mas sim no estado de espírito, no equilíbrio, na honestidade, na sinceridade, na veracidade da pessoa. A dignidade não é algo de classe, mas é algo individual de cada um. É a postura da pessoa diante da vida. É como a pessoa se relaciona com os problemas. Uma pessoa digna, mesmo nas piores situações, nos piores momentos, nos maiores altos e baixos, mantém uma postura sólida. Desanima sim, sente uma tristeza, sente uma aflição, mas isso é sentido, isso é experimentado com uma força interior, o que por sua vez traz um equilíbrio, para que a pessoa não despenque, para que a pessoa não caia, para que a pessoa não esfacele frente aos demais. Isso é a dignidade. Então, uma pessoa digna, ela entra e sai de forma favorável nas inúmeras situações da vida. Uma pessoa digna tem uma autoestima normal, saudável, o que não tem nada a ver com o egocentrismo, com o ego gigantesco e elevado às nuvens. Tudo isso é prepotência, isso é vaidade, isso é indigno, isso confere uma indignidade terrível à vida do egocêntrico, que vive para se mostrar para os demais e não vive a própria vida. A pior coisa do egocêntrico é que ele vive mais para os outros do que para si. E isso é indigno. Isso é um desrespeito para consigo próprio. Isso é um descompromisso total para com a sua vida. Enquanto que a pessoa humilde, ela tem um compromisso com a sua vida. Quando falo pessoa humilde, aqui não me refiro a ser um pobre coitado, mas sim uma pessoa digna. Porque a dignidade, ela está associada e relacionada com a humildade. E a humildade, ela é um estado de espírito. A humildade não vem do ego, não vem do cabeção, não vem da mente. Porque da mente, quando não orientada e governada pelo espírito, resulta apenas a vaidade, a ganância, a prepotência, a mania de grandeza, a busca pelas aparências, a projeção, a maldade. A mente sem a orientação do espírito se torna desgovernada. Uma mente que não é regida pelo espírito, ela sai completamente do caminho que deveria seguir, do papel que deveria cumprir. E a mente da maior parte das pessoas não cumpre o seu papel. As mentes hoje estão desligadas e afastadas do espírito, sendo conduzidas pelas trevas, sendo manipuladas pelas trevas, sendo usadas como instrumentos baratos por essas energias trevosas. E isso é indigno. A indignidade está em servir às trevas, enquanto que a dignidade está em servir à luz, em servir ao Criador, através da sua consciência interior. Nada mais digno do que uma pessoa que ouve a voz da sua consciência. Nada mais digno do que uma pessoa que faz aquilo que a sua consciência determina e depois dorme em paz, depois dorme de forma tranquila, depois tem um sono profundo e tranquilizador, porque foi realizado aquilo que deveria ser feito. Então isso é a dignidade. Isso é a dignidade. Então jamais desperdice, jamais suje
jamais turve a sua dignidade, jamais perca a sua dignidade. E o ser humano perde a dignidade quando ele se vende. Quando ele se vende para as causas ordinárias deste mundo, que pescam os desatentos, que pescam os superficiais. E as trevas, elas são assim, muito inteligentes, né, bem entre aspas, no sentido de pescar essas pessoas desatentas, com iscas falsas. Mesmo os religiosos, em sua maior parte, são pescados por causa da sua vaidade espiritual, da sua vaidade religiosa. E nada mais indigno do que a vaidade, nada mais indigno do que essa prepotência. Então tudo hoje no mundo é muito indigno, praticamente tudo. A vida política, a geopolítica, a economia, as relações humanas, na vida familiar, no mercado de trabalho. O mercado de trabalho tornou-se algo indigno hoje. Por quê? Porque a maior parte das pessoas busca apenas o dinheiro. Não que o dinheiro não deva ser buscado, por favor, não me compreendam de forma errada. Mas no mercado de trabalho, as pessoas deveriam exercitar suas aptidões espirituais, seus talentos espirituais, seus dons espirituais. Se o mercado de trabalho fosse hoje governado por esta ideia de que as pessoas deveriam nele exercitar seus dons espirituais, o mercado de trabalho se tornaria um espaço virtuoso para o desenvolvimento das pessoas. Surgiria ali uma reciprocidade saudável, onde as pessoas dariam primeiramente algo seu para depois colher. E não de forma interesseira, porque a verdadeira doação, ela não tem segundas intenções. Ela tem em si apenas a vontade de fazer algo seguindo as recomendações do Espírito, naturalmente, com espontaneidade. E isso é digno. Isso tornaria o mercado de trabalho digno. Isso tornaria a política digna. Porque o que observamos na política hoje? Pessoas vaidosas, pessoas mentirosas, verdadeiros falastrões, seja de um lado ou seja do outro. A política virou um verdadeiro palco de horrores, onde falastrões vomitam suas indignidades, suas indecências, onde elaboram-se narrativas absurdas, não na perspectiva de trabalhar pela verdade, pela lucidez, pela serenidade, mas sim para ganhar batalhas políticas de forma indigna, desajustada e completamente imperfeita. Então, a imperfeição se tornou um dos pilares da vida moderna, onde os seres humanos se vendem muito fácil, seja na vida política, na vida econômica, no mercado de trabalho, na vida religiosa. Observemos os falsos sacerdotes da nossa época que se venderam para a ganância, que se venderam para o dinheiro, para a projeção, para o poder. Como os fariseus no tempo de Cristo. Como os fariseus no tempo de Cristo, não mudou nada. Se Cristo nascesse hoje aqui e se defrontasse com esses falsos sacerdotes, seria perseguido e seria crucificado moralmente agora, através de uma saraivada de mentiras, porque a crucificação moderna, ela é moral. A crucificação se dá hoje através da depredação da pessoa, por meio de narrativas mentirosas, por meio da destruição da reputação. Essa é a crucificação moderna, a crucificação pós-moderna, pela qual Cristo passaria nos dias atuais, porque a humanidade se tornou indigna, onde as pessoas erradas estão à frente, seja na política, nas religiões, na espiritualidade bagaceira, na vida cultural, no mercado de trabalho. Tudo hoje é muito conduzido por pessoas interesseiras, cheias de segundas, terceiras, quartas e quintas intenções,
Falta a simplicidade, a veracidade, a honestidade, a sinceridade. O que é a dignidade? A dignidade está nisso, na sinceridade, na verdade, na transparência, na sensatez. Daquele que faz as coisas por amor à causa, por amor ao que faz. Isso deveria hoje coordenar e comandar as ações humanas. Mas é algo ironizado, porque isso não produz tantas riquezas e tanto dinheiro como as segundas, as terceiras, as quartas e as quintas intenções que hoje assumiram a supremacia e o destaque nessa sociedade falsária e indigna. Então, a dignidade é um estado de espírito. O espírito é pronto, como disse Jesus já há 2000 anos. E nesse estado de estar pronto é que está a dignidade do espírito. E quem vibra espiritualmente, onde o espírito com as suas irradiações atravessa as cavidades da alma, chega ao cerebelo e ao cérebro frontal, existe uma conexão, uma ligação com as irradiações espirituais, com a luz. E isso dignifica o ser humano, porque a dignidade está nessa conexão com as alturas, numa vida em harmonia com as leis espirituais. Então, não perca a sua dignidade, não se venda, não se prostitua pelas facilidades, não seja alguém que vai pelos atalhos, porque assim se ganha mais fácil o que se deseja. Isso é a perdição, isso leva à indignidade, o que por sua vez é a condenação. Se o ser humano quiser a redenção, a salvação, ele precisa fazer o que é certo. Não o que é certo na perspectiva do cabeção, mas sim do espírito, da consciência interior que fica leve ou pesada dependendo do que o ser humano faz. E nada mais digno do que a consciência leve e tranquila, mostrando ao ser humano o caminho, a direção, para onde ele precisa ir para cumprir o seu papel aqui na vida terrena. Então é isso que é a dignidade. Dignidade que está lado a lado com a autoestima equilibrada, serena. A autoestima que não tem nada a ver com o egocentrismo megalomaníaco, que lança suas raízes até as nuvens, querendo abarcar o universo. O egocentrismo não tem nada a ver com a autoestima. E a autoestima é algo muito discreto, daquele que vibra, daquele que está nessa vida, cumprindo o seu papel, fazendo o que precisa ser feito. Isso é um estado emocional saudável. Estado emocional saudável este que confere à vida do ser humano a dignidade, a serenidade, a sensatez, o equilíbrio. E, acima de tudo, o contentamento, a felicidade. Porque a felicidade está nesse estado de espírito de estar seguindo as orientações da sua consciência interior, da sua intuição. Quem vive assim está de bem consigo mesmo. Está de bem consigo mesmo. Eleva uma vida digna, tendo o que precisa ter, seja o indivíduo rico ou humilde. São detalhes. Na perspectiva espiritual, isso são detalhes, o que não quer dizer que buscar a riqueza é um pecado, mas é um pecado buscar apenas a riqueza, deixando de lado os seus dons espirituais, as suas aptidões espirituais, se vendendo para conquistar a riqueza. O problema é quando o ser humano se vende para conquistar a riqueza. Uma coisa é quando ela vem naturalmente, como algo que faz parte do seu destino. Mas outra coisa é quando o ser humano enterra o talento espiritual dentro de si, buscando apenas as coisas materiais. Daí ele leva uma vida indigna. Pode ali figurar nas classes sociais mais elevadas, mas acaba sendo alguém indigno porque não cumpre com o seu papel e o seu destino. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!